Você já parou para pensar que absolutamente tudo no universo gira? Não é metáfora, não é poesia. É ciência pura e simples. Desde o átomo que vibra em silêncio até as galáxias que dançam num balé cósmico colossal, nada está parado. Agora aqui vai uma verdade contraintuitiva que pode te chocar. Se o universo fosse estático, nada existiria como conhecemos. Os planetas colidiriam, as estrelas jamais nasceriam, e o próprio tempo talvez nem faria sentido. O mais curioso é que quase ninguém fala disso. Todo mundo já ouviu sobre o Big Bang, mas poucos entendem que foi o giro, esse movimento contínuo, que moldou cada detalhe do cosmos. Você foi ensinado a ver o espaço como algo distante, frio e misterioso. Mas e se eu te dissesse que ele está mais presente na sua vida do que você imagina? E que tudo no universo está em movimento, inclusive você, agora sentado aí? A física do universo rege mais que galáxias. Ela molda o seu cotidiano, os seus átomos, a sua história. Neste conteúdo, você vai mergulhar em curiosidades do universo que pouquíssimas pessoas conhecem. Vai descobrir que o universo em rotação não é um acaso, mas uma regra. E vai entender, de forma simples e envolvente, por que tudo no universo gira. Acredite, depois disso, você nunca mais vai olhar para o céu do mesmo jeito. Preparado para essa viagem cósmica? Desde que a humanidade ergueu os olhos para o céu, percebeu uma verdade que, de tão simples, chega a ser desconcertante: tudo no universo gira. E isso não é só poesia. É física do universo em estado puro. A própria Terra gira em torno de si, enquanto dança ao redor do Sol, que por sua vez gira ao redor do centro da Via Láctea, numa velocidade de mais de 800 mil quilômetros por hora. Sim, isso mesmo. Enquanto você está lendo isso, está atravessando o espaço com uma velocidade que nenhum carro de Fórmula 1 sonharia alcançar. E não para por aí. A Lua gira ao redor da Terra, os planetas giram ao redor do Sol, e o Sol não está solto no espaço. Ele está preso na teia gravitacional da nossa galáxia, que também gira. O mais fascinante é que a Via Láctea, com suas centenas de bilhões de estrelas, está em constante rotação, como se fosse um disco cósmico dançando no salão escuro do espaço profundo. E se você acha que isso já é muito, imagine que até o superaglomerado de galáxias ao qual pertencemos está girando também, como se fosse uma engrenagem de um relógio ainda maior, de um universo em rotação infinita. Essas rotações não são simples movimentos aleatórios. Elas têm um papel essencial na manutenção do equilíbrio do cosmos. É como se o universo estivesse dançando conforme uma música que ninguém ouve, mas todos obedecem. E essa dança é tão antiga quanto o próprio tempo. Desde os primeiros momentos após o Big Bang, o giro foi uma constante. Mas por que esse movimento é tão onipresente? O que faz com que tudo no universo esteja em movimento? Talvez para entender isso, seja necessário encolher o olhar até o nível mais microscópico da existência, onde as regras parecem ainda mais estranhas. Se no macrocosmo tudo gira, no mundo quântico isso não é diferente, embora o movimento ali seja bem mais peculiar. No universo das partículas subatômicas, como os elétrons, prótons e nêutrons, existe uma propriedade chamada spin. Apesar do nome sugerir um giro literal, ele não é exatamente um movimento físico, mas sim um tipo de momento angular intrínseco que define o comportamento dessas partículas. Em outras palavras, o universo girando começa nos blocos mais fundamentais da matéria, como se a rotação estivesse embutida no próprio código da realidade. Esse spin influencia quase tudo, das interações entre átomos, à formação das moléculas que compõem você, eu e até as estrelas. Quer um exemplo prático? O funcionamento da ressonância magnética, usada para diagnósticos médicos, depende diretamente do spin dos prótons presentes na água do nosso corpo.
É curioso pensar que uma ida ao hospital envolve uma tecnologia que só funciona porque as partículas que nos formam giram, e giram sempre, sem parar, como se o universo em movimento estivesse pulsando dentro de nós. No fundo, o que o mundo quântico revela é que a rotação está gravada na essência da existência. Mesmo que o conceito de giro nesse nível não siga as mesmas regras da física clássica, o fato de existir um momento angular em escala tão microscópica indica que o universo e suas leis funcionam de maneira incrivelmente coerente, de cima a baixo, do imenso ao invisível. E justamente por isso, quando partículas se agrupam e ganham massa, esse momento angular não desaparece. Ele evolui, se transforma e começa a moldar os corpos celestes, influenciando o próximo estágio dessa dança cósmica. Logo após o surgimento do universo, quando tudo ainda era uma sopa densa e quente de partículas, uma força começou a colocar ordem no caos: a gravidade. À medida que os primeiros aglomerados de matéria foram se formando, uma característica curiosa surgiu naturalmente: o momento angular. Ele é como uma herança do movimento inicial, algo que se conserva e se espalha, fazendo com que tudo gire. É por isso que estrelas nascem girando, planetas se moldam em forma esférica e continuam em rotação constante. Imagine uma bailarina girando com os braços abertos. Quando ela os recolhe, gira mais rápido. Isso acontece por causa da conservação do momento angular, a mesma lei que rege a formação dos corpos no espaço. A partir do colapso de nuvens de poeira cósmica, essas partículas, antes dispersas, foram se agrupando e acelerando o giro. O universo em rotação não é um acidente. É uma consequência inevitável das leis da física do universo. O mais impressionante é que, mesmo após bilhões de anos, o momento angular continua sendo passado adiante como uma espécie de DNA cósmico. Quando uma estrela morre e dá origem a uma supernova ou a um buraco negro, o giro permanece. Em alguns casos, um corpo estelar pode girar centenas de vezes por segundo, como acontece com os pulsares. É como se a rotação original do universo se multiplicasse, perpetuando a dança eterna que une o universo e suas leis desde o primeiro instante. E quando entendemos essa origem, começamos a compreender por que os corpos no espaço não colidem desordenadamente, apesar da aparente confusão que é o cosmos. À primeira vista, o universo parece um caos. Planetas, luas, asteroides, estrelas e galáxias girando e se movendo por todos os lados, como se fosse impossível evitar colisões. Mas o segredo por trás dessa ordem aparente está no momento angular e na inércia. Graças a essas forças, os corpos mantêm suas órbitas e trajetórias, como se estivessem presos em trilhos invisíveis. A Terra, por exemplo, viaja ao redor do Sol a uma velocidade de quase 107 mil quilômetros por hora, mas jamais se choca com ele. O universo em movimento obedece a regras tão precisas quanto as de um relógio suíço. Se tudo estivesse parado, bastaria um puxão gravitacional para que os corpos se atraíssem e colidissem uns com os outros. No entanto, o giro e a velocidade proporcionam estabilidade. É por isso que luas orbitam planetas, planetas orbitam estrelas, e essas estrelas, por sua vez, giram em torno de centros galácticos. Esse equilíbrio é tão refinado que até mesmo um desvio ínfimo poderia causar desastres. É como se tudo no universo estivesse dançando em círculos perfeitamente coreografados. Esse princípio pode ser visto também em satélites artificiais. Quando lançamos um deles para orbitar a Terra, precisamos calcular com precisão sua velocidade e altitude. Se for rápido demais, ele escapa da órbita. Se for lento demais, cai de volta. Isso mostra como a física do universo é aplicada em nosso cotidiano tecnológico. Assim, enquanto admiramos as maravilhas do cosmos,
É bom lembrar que essa harmonia só existe porque tudo no universo gira. Sair da Terra não é só uma questão de força bruta, é também uma questão de entender a física do universo. Para escapar da gravidade do nosso planeta, é preciso atingir uma velocidade mínima de cerca de 40.000 km/h, chamada de velocidade de escape. É essa a marca que foguetes precisam alcançar para iniciar sua jornada rumo ao espaço profundo. A curiosidade do universo se revela quando percebemos que o próprio movimento da Terra pode ajudar ou atrapalhar esse processo, dependendo da direção e do momento do lançamento. Mas há um truque ainda mais esperto na cartola da exploração espacial, a assistência gravitacional. Essa técnica consiste em usar o movimento de planetas gigantes como Júpiter para impulsionar sondas, como se fossem estilingues cósmicos. Foi assim que as sondas Voyager, lançadas no final da década de 70, conseguiram alcançar as bordas do Sistema Solar e hoje seguem rumo ao espaço interestelar. Ao passarem perto dos planetas, ganharam velocidade aproveitando a gravidade e o giro do próprio corpo celeste. A Voyager 1, por exemplo, é hoje o objeto mais distante já enviado pela humanidade. Ela carrega consigo informações sobre a Terra, caso algum dia seja encontrada por outra civilização. Tudo isso só foi possível porque os engenheiros entenderam que tudo no universo está em movimento e usaram isso a seu favor. Assim, quanto mais compreendemos essa dinâmica, mais longe podemos ir. E quem sabe, se observarmos bem o comportamento das galáxias, não encontraremos pistas sobre o que move o próprio universo em rotação. A ideia de que o universo inteiro pode estar girando parece absurda à primeira vista, mas não é descartada por completo. Alguns cientistas já observaram uma leve assimetria na direção em que certas galáxias giram, como se houvesse uma preferência cósmica, um alinhamento sutil apontando para uma rotação primordial. Embora os dados ainda sejam controversos, eles instigam uma pergunta fascinante. Será que o universo em rotação não é apenas local, mas global? A energia escura, esse componente invisível que responde por mais de 68% do universo, pode ter alguma relação com isso. Existem hipóteses que sugerem que, se o universo nasceu girando, essa rotação pode ter deixado uma assinatura gravitacional que se espalhou pelo espaço profundo. Essa força misteriosa acelera a expansão do universo e talvez esteja ligada a desequilíbrios no momento angular original. É um campo de estudo que mistura cosmologia, física quântica e uma boa dose de curiosidades do universo que ainda não conseguimos explicar com precisão. Embora não haja provas concretas de que o universo está girando como um todo, a própria possibilidade já muda nossa perspectiva. Afinal, se até o universo gira, o que mais estamos deixando de perceber por falta de instrumentos ou sensibilidade? A física do universo é como um quebra-cabeça em que faltam peças, mas quanto mais aprendemos sobre seus padrões, mais essas lacunas se tornam evidentes. E é justamente nessa busca que surgem novas perguntas, como a de que talvez nem tudo se resuma a um único universo. E se tudo que conhecemos, do menor átomo à maior galáxia, estivesse inserido em algo ainda mais vasto, ainda mais misterioso? A hipótese de que o universo gira como um todo leva a especulações ousadas, entre elas a de que talvez estejamos dentro de um sistema maior, um multiverso. Imagine o nosso universo como uma bolha, uma entre muitas, cada uma girando, colidindo ou se afastando de outras, criando uma espécie de oceano cósmico. Essa ideia não é apenas ficção científica. Ela está no radar de físicos teóricos que investigam o que pode ter existido antes do Big Bang. A rotação cósmica, se existir, pode ser tão lenta que levaria trilhões de anos para dar uma única volta. Em escalas tão gigantescas, a própria percepção humana parece quase irrelevante.
No entanto, mesmo um movimento imperceptível pode deixar vestígios. Alguns cientistas analisam as microvariações na radiação cósmica de fundo em busca de indícios dessa rotação. Afinal, tudo no universo gira. Então, por que o próprio tecido do espaço-tempo não teria seu próprio movimento, sua própria dança silenciosa? É como se estivéssemos dentro de um redemoinho que se move em câmera lenta, impossível de notar com os olhos, mas talvez detectável com as ferramentas certas. A curiosidade do universo é inesgotável. E quanto mais descobrimos, mais entendemos que nossas maiores respostas talvez estejam além do universo visível. E se for verdade que o nosso universo está inserido em algo ainda mais grandioso, a única coisa que podemos fazer é continuar explorando, sempre girando junto com ele. Agora que você sabe que tudo no universo gira, me diga, o que mais na sua vida está parado à toa? Se até as partículas invisíveis se recusam a ficar imóveis, por que você continuaria girando em círculos sem sair do lugar? A física do universo não é só um fenômeno distante. Ela é um lembrete constante de que o movimento gera equilíbrio, transforma e sustenta tudo. E se você entendeu isso, então está pronto para aplicar esse conhecimento além da astronomia. Talvez na forma como encara seus projetos, seus relacionamentos, sua própria evolução pessoal. Se essas perguntas mexeram com você, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui a gente continua explorando os segredos do universo, com ciência, curiosidade e um olhar humano sobre tudo o que existe. E lembre-se, o universo não para, e você também não deveria.